The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. E aí? Já começou o broadcast. André e Ricardo podem iniciar a apresentação. Tá sharing? Tá vendo minha tela aí, Murilo? Dá tudo, dá tudo. Só seguir. Siga para bingo. Ok, então está tudo ok? Portanto, Murilo, é o nosso ecrã que está a ser partilhado? Não, está aparecendo aqui o slide deck do Newton, ok? Você pode fazer a introdução agora e ele começar a apresentação. Tá vendo meu Windows Explorer, Murilo? Tô vendo o Windows Explorer, sim. Ótimo. Então, Ok, então está nesse. Ok. Vai lá. Então pronto, vamos ver isso. Então, bem-vindos a todos. Esta vai ser a última sessão da Pass Marathon em português, edição deste ano. O último evento que nós vamos ter é exatamente do Nilton Pinheiro. Antes disso, convém mencionar algumas coisas relativamente à PAS. Portanto, a PAS é uma instituição que faz várias coisas. Portanto, começando agora pela ordem que vem no slide, temos a PAS Summit, portanto, um evento anual que acontece normalmente no final de outubro, início de novembro. Esse evento acontece, é o maior evento do mundo em tecnologias Microsoft, portanto, vocês podem assistir facilmente. Cada um dos espaço local groups que têm, vocês podem entrar em contato com os organizadores e conseguem arranjar desconto para entrar na Pass Summit. O valor ainda é alto, mas conseguem algum desconto. Entretanto, existem local groups da Pass também onde podem assistir a sessões. Existem também SQL Saturdays da Pass que existem um pouco por todo o mundo, portanto vale a pena assistir a todos esses. Entretanto, nós também temos virtual groups que fazem sessões remotamente com alguma regularidade também. E, finalmente, vocês têm também coisas como o Pass Marathon, como vimos agora. Tem também outras coisas como as 24 horas da Pass. E, finalmente, obviamente... Ok? Certo. E, finalmente, também é importante que vocês... Quem é que tem isto ligado? Portanto, a culpa é do Ricardo, então. E, finalmente, se vocês querem participar também nestes eventos e juntar-se a nós como voluntários, estamos sempre à procura de voluntários e também, simultaneamente, também estamos sempre à procura de oradores. Portanto, juntem-se a nós, que é sempre interessante. Finalmente, vamos então passar agora aqui à frente e começar então a sessão do Nilton. Unmuted. Ok. Obrigado, André. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje palestrando aqui pelo PAS Marathon, um evento global aí, envolvendo participantes de vários países, palestrantes de vários países. Agora há pouco tivemos aí a sessão com o Marcelo Fernandes, onde ele falou um pouquinho sobre alta disponibilidade. E o foco meu hoje aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o Always On. Bom, então primeiramente quem é o Nilton, né? O Nilton, eu trabalho como Senior Database Consultant hoje aqui na GF Portugal. Estou falando para você diretamente aqui de Lisboa. Já há 18 anos aí no mercado. Tem um livro já sobre alta disponibilidade com Always On, que eu escrevi junto com o Marcelo Fernandes há alguns anos atrás. Bom, também trabalhei na IBM e desde maio do ano passado, estou aqui em Portugal, trabalhando como Database Administrator, focado também em alta disponibilidade. E qual que vai ser o foco da minha sessão hoje, né? Eu quero falar um pouquinho sobre Always On, mas focar nos problemas mais comuns. O Always On Availability Group está se tornando, na verdade, já se tornou um produto ou uma feature muito utilizada
principalmente para aqueles que querem ter um ambiente secundário para leituras, né? Essa é uma das grandes vantagens do Always On Availability Group. No entanto, um dos grandes, talvez, medos ou que muitos administradores de banco de dados têm é troubleshooting, né? Como que eu resolvo um problema ou como que eu identifico um problema com latência, por exemplo. Uma das reclamações mais comuns do Always On é quando se colocam leituras no secundário e aí você, às vezes, ouve algumas reclamações relacionadas a delay, porque ele está fazendo uma consulta no secundário e os dados já foram inseridos no primário, no entanto, eles ainda não estão se refletindo no nosso secundário, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre os tipos de sincronização, como que funciona o processo de sincronização do Always On, tanto do modo síncrono quanto do modo assíncrono, alguns problemas comuns, e a parte de troubleshooting em cima de recovery queue, né? Um ambiente onde a fila de recovery do Always On vai crescendo, e aí as latências e o pessoal começa a reclamar que os dados não estão sendo replicados. Vamos ver um pouquinho sobre o impacto do disco nesse processo de recovery queue e de log extend queue. Até que ponto o disco é um problema, ou até que ponto a rede é um problema, e como que eu posso identificar isso através de contadores de performance monitor ou extended events, tá? Então, o AG ele funciona com dois, podemos dizer, modos ou métodos de sincronização, que é o síncrono e o assíncrono, né? Então, quando eu configuro um AG, já nas configurações das réplicas, né, eu tenho que definir qual é o modelo de replicação que eu quero utilizar, se é síncrono ou assíncrono. Então, quando eu coloco síncrono, eu estou falando o seguinte, que eu quero, né, que todas os updates ou inserts que estão sendo executados no servidor primário, né, eles precisam também ser consistidos na minha réplica secundária para depois eu dar um acknowledge para a minha aplicação. Então, eu tenho aí, já podemos imaginar um ambiente com alto volume transacional, né? Esse processo de acknowledge ter que ser retornado para o primário para que o processo seja dado como completed, né? Ou committed. Então, existe normalmente uma contenção no processo de redo que ocorre, né, nos nossos secundários. E aí, muitas das vezes, esse processo está relacionado a disco lento, na grande maioria das vezes, né? Ou também algumas consultas muito pesadas, porque o AG, quando começa, o grande incentivo dele é, opa, eu vou colocar um AG, né? Porque eu posso ter o meu primário fazendo insert, update e delete, e eu vou jogar minhas cargas de leitura todo para o secundário, né? Mas aí, começa com o relatório, depois um processo de BI, quando pensa que não, já tem consultas críticas sendo executadas lá, porque o usuário ele quer ter o mesmo tempo de resposta. Ele não, eu estou lendo no secundário. Não, mas por que os dados que eu estou inserindo no primário ainda não estão me aparecendo no secundário? Né? Então, ele começa a jogar processos cada vez mais pesados, e nós vamos ver que processos pesados no secundário também impede o bom andamento do processo de redo, que é pegar os dados que estão vindo do primário e aplicar no secundário. Então, quando eu jogo consultas muito pesadas em cima do ambiente secundário, eu também corro o risco de gerar bloqueios desses processos de redo, né? Porque ele tem um processo que ele fica ali o tempo inteiro só pegando as páginas de dados alteradas e aplicando. Então, uma vez que é feito o redo, todas as leituras no secundários usam snapshot isolation, justamente para evitar esse processo de bloqueio das threads de redo, né? E permitir que os processos e que os log blocks possam ser aplicados da forma mais rápida possível. Então, quais são os principais impactos aí? Longas transações de execução no primário. Também é outro ponto, porque quando eu executo uma transação muito longa, o processo, ou vamos dizer assim, a transferência dos dados entre o primário e o secundário, eles funcionam em pequenos blocos, que nós chamamos de log blocks. Então, a partir do momento que eu começo o insert, pequenos blocos vão sendo gerados e vão sendo transmitidos para o secundário. Então, uma consulta muito longa, o meu commit demora para chegar. Enquanto eu não tenho um commit, eu não posso dar o acknowledge de que o dado está consistido.
certo? Então, às vezes, você está inserindo um processo com uma transação muito longa e esse dado não se reflete ainda no secundário, né? Processo de redo também no secundário, como eu disse, ficam bloqueados por consultas muito pesadas. E aí, um dos maiores problemas é a latência de I/O nos secundários, né? Já no caso do asynchronous commit, o que muitas das vezes se faz é, ok, eu estou tendo muita latência, então eu vou pegar o meu always on e vou jogar ele para o modo assíncrono, porque assim eu não impacto o primário, porque aí nesse caso o primário não vai mais ficar aguardando o secundário dar o acknowledge para responder para a aplicação, certo? Que o dado está consistido. Então ele simplesmente vai gerar os log blocks e vai responder, e ele não quer saber o que está acontecendo lá no secundário. Muitas das vezes fala, ok, resolvemos o problema dessa forma, né? Enquanto que na verdade a causa do problema ou está numa rede ou está numa latência de disco. Então, longas transações continuam sendo aí um dos principais problemas dessa contenção, latência de rede, latência de I/O e processo de reduz também sendo bloqueado no secundário por consultas muito pesadas, né? Então aqui, para tentar facilitar o entendimento de como que o SQL Server funciona, tem aqui um slide que mostra mais ou menos o funcionamento de uma replicação ou de uma sincronização de dados entre um nó primário e os nós secundários dentro de uma solução de always on. Então imagine que no caso do modo síncrono, eu tenho ali algumas sessões, né, fazendo insert, update e delete no meu nó primário, né? Esses dados, ou essas páginas que estão sendo alteradas no primário, elas são armazenadas dentro do log cache, em pequenos blocos de dados, né? E uma vez que esse dado entra no log cache, quando o log cache enche, né, ou a minha transação recebe um commit, esses dados ele é consistido então no arquivo de log do database local, certo? Que é o processo de harden, e automaticamente ele também entra no log pool. Ali no log pool eu tenho então uma thread chamada log capture para cada nó do AG ou para cada nó secundário do AG, que fica pegando esses log blocks, né, e enviando ele para o nó secundário. Os log blocks eles passam aqui, no caso de um assíncrono, por um processo de compressão, encriptação, certo? Trafegam pela rede até o nó secundário. Lá no nó secundário ele entra no log receive, certo? E eu também tenho então ali uma thread para cada nó secundário que fica capturando esses logs receives, jogando no log cache, certo? E aí eu tenho a minha thread de redo. A minha thread de redo, ela fica pegando os log blocks que estão no log cache e aplicando esses dados ou essas alterações nas páginas de dados ou índices da database replicada, certo? Mas a partir do momento que o meu log cache enche, eu também tenho o processo de harden, que é simplesmente pega tudo que está no cache e joga para disco. Esse disco é o disco onde estão os arquivos ou os ficheiros de log do database. Então, olhando para essa solução aqui, a gente vê que existem vários pontos onde eu posso ter gargalos, né? Ou seja, na aplicação do meu harden no primário, se eu tenho um disco lento ali, ou um disco lento no secundário, né? Porque só depois que eu tenho o harden, que o SQL Server esses log blocks no disco de log ou fez o redo, é que ele manda o acknowledge para o nó primário, que por sua vez envia o commit para o primário. Então isso aqui é o modo síncrono, tá? E aí eu tenho o modo assíncrono. No modo assíncrono, o processo é semelhante, né? Com a diferença de que, a partir do momento que eu faço o harden no primário, ou seja, eu pego meus log blocks e jogo nos log files da database no servidor primário, ele já responde com o commit para a aplicação, certo? A partir daí, a thread de log capture continua trabalhando, pegando os log blocks, mandando via rede, log receive, log cache, faz harden, faz redo, certo? Eu não tenho aqui um acknowledge mais para o meu nó primário, porque a partir do momento que o harden foi feito no primário, ele não está mais interessado com o que acontece no secundário, tá bom? Então,
é de se imaginar que a própria solução em si, né, ela já é complexa. Então, muitas das vezes se vê o pessoal colocando o nosso secundário com discos mais lentos. É o nosso secundário, só vou usar para uma consulta, é um relatório que eu rodo de vez em quando. E aí coloca um disco mais lento porque não quer gastar, quer evitar custos. Só que aí a solução vai crescendo, quando você pensa que não, ele já está lá com uma consulta um pouco mais crítica, quando pensa que não, ele já está com uma consulta que ele quer o mesmo tempo de resposta que ele tem no primário. Né? Então, é de se imaginar assim, que por natureza já existe uma latência em todo o processo. Então, eu não posso jogar consultas críticas no nó secundário, né? Imaginando que eu vou ter ali o mesmo tempo de resposta, ou tudo que eu inseri no primário eu vou ter instantaneamente no secundário. Né? Eu já peguei casos onde o usuário me mandava um e-mail falando assim, olha, tá lento o nó secundário. E aí ele mandava um print assim, vermelho, Node 2, tal, lento. Mas okay, como que está pegando isso que está lento? Ele me mandou o select. Ele fazia um select no dado inserido na tabela no primário, vamos dizer, um data, e ele pegava esse mesmo select na tabela no secundário e ele queria que aquilo tivesse em 30 segundos de diferença. Entendeu? Então, assim, dependendo da solução, dependendo de como está a implementação dos seus discos, da sua rede, você não vai ter isso. E não dá para te garantir isso. Se você olhar a documentação do Always On, você vai ver lá que lá na própria documentação ele fala, olha, a latência é esperada na casa de minutos. Se a sua leitura no secundário não está atendendo ao seu negócio, você tem que passar a sua leitura para o primário. Né? Então, por natureza, nós já temos aqui grandes pontos onde temos que ficar atentos, porque existem as possibilidades aqui de latência, ou de gargalo, ou de atrasos, ou coisas assim. Né? Bom, e alguns cenários? Longas transações ativas no primário. Então, elas impedem que as atualizações sejam lidas no secundário, porque o commit demora para chegar. Ele está recebendo os logblocks, às vezes ele até está aplicando os logblocks com o processo de redo, mas esse dado não vai aparecer no meu select enquanto o commit não chegar para mim. Né? Então, lembre-se que consultas usam o Snapshot Isolation no secundário justamente para poder evitar bloqueios no secundário. Né? E como que eu identifico isso? Usando um DBCC OpenTran no primário, por exemplo, para saber qual é a transação que está sendo processada, quanto tempo ela está correndo e, no caso, às vezes, derrubar a sessão, coisas assim. Alta latência de input impede que os logblocks sejam enviados para os secundários, né, num tempo suficiente para manter o secundário, vamos dizer assim, o mais próximo possível do primário. Né? Então, normalmente nesses casos, você observa um aumento no log sendQueue, que é um contador, né, que indica a quantidade de logblocks que o primário ainda tem para enviar para o secundário. Então, alguns contadores que eu posso pegar aqui do Performance Monitor, por exemplo, para tentar identificar esse tipo de problema com placa de rede. Né? O próprio log sendQueue, log flush bytes por segundo no primário, porque eu tenho aqui uma taxa, por aqui eu consigo saber qual é a taxa de log bytes que a database está gerando no servidor principal. E o que a gente espera? Que a mesma quantidade de log flushes que são feitos no primário estejam também acontecendo no secundário. Quando eu não tenho essa latência, eu tenho um problema ali, possivelmente na placa de rede, ou alguma coisa no meio do caminho que está impedindo que a minha quantidade de bytes sejam transferidos para o secundário num tempo aceitável. Né? Byte sent to replica, recent message, algumas mensagens, ou como se fosse mensagens ou pacotes que não estão sendo enviados, ele precisa reenviar isso a todo momento. Né? Também é um bom indicador de possibilidade de problema com placas de rede. Log bytes receives no secundário, porque como eu disse, log bytes flush, se eu estou gerando 30 megas, eu quero receber 30 megas ou mais próximo disso no secundário. Né? E aqui tem uma imagem que me mostra isso. Então eu tenho lá na primeira imagem, o meu primário gerando aproximadamente 38 megabytes por segundo de log. Isso é o que está indo para o arquivo de log no meu servidor principal. Então, através do contador aqui, eu consigo ver isso. E aí,
lá no secundário, olhando para esse mesmo contador, ou também pelo log bytes received, eu consigo ver que apenas 10 megabytes chegam no secundário. E a minha fila de log send queue aumentando de forma progressiva ali, constantemente. Né? Até aqui, mais para frente, nós vamos ver que isso também ainda não é 100%, se pode dizer com 100% de precisão, que o problema é rede. Né? Ele pode estar sendo afetado por discos também, mas já é um grande indício. E aí você tem que analisar outros contadores na placa de rede, né? Ver se não está tendo erros de envio de pacotes, coisas assim, para tentar identificar. Ok? Então, contador importante para ter em mente, né? Log byte flushes. E o que eu quero sempre é quantidade de log bytes gerados no primário tem que ser o próximo disso no meu. Bom, read-only workload bloqueiam as redo threads. Então, como eu disse no início, né? Começa, ok, vamos jogar então todas as minhas leituras para o meu secundário. E aí eu começo a jogar consultas pesadas, né? Eu estou gerando, às vezes, rebuilds no primário e eu estou gerando, ao mesmo tempo, consultas pesadas no secundário e aí os dados começam a latência começa a aumentar, né? Então, consultas read-only no secundário, elas adquirem locks, né? Que é o Schema Stability. Esses locks, eles acabam, muitas das vezes, gerando conflitos, né? Quando eu tenho Schema Modifications acontecendo no primário, como, por exemplo, o Index Rebuild, ou a criação de um índice em cima de uma tabela muito grande, né? E aí, nesse momento, eu tenho a minha thread de redo, porque o SQL Server ele tem lá a thread de redo, que fica o tempo inteiro olhando para o meu log cache, pegando o log block. Se os log blocks não estão no cache, ele tem que ir no disco de log do secundário buscar. Então, aí a gente já agrava um pouco mais a coisa, porque eu vou depender da latência de disco para poder recuperar esses log blocks, para poder aplicar. Né? Então, quando eu tenho consultas muito pesadas ocorrendo, eu consigo verificar isso através de um select na exec request, pegando pelo command db startup. Todos os command db startups é a thread de redo ali trabalhando para processar esses log blocks, né? E eu tenho dois contadores do Performance Mono que me ajudam muito nisso, que é o redo blocket /sec, que me dá uma indicação de bloqueios, né? É mais ou menos como se fosse bloqueio de sessões acontecendo dentro do SQL Server. Eu tenho por aqui a minha thread de redo sendo bloqueada e eu consigo ter uma visão disso, né? E o recovery queue, que também vai aumentando, porque se eu não estou conseguindo fazer o redo, o meu recovery queue aumenta. O meu dado no secundário não está up to date com o dado que está entrando no primário. E aí eu também tenho, então, aquela discrepância de latência entre primário e secundário, que muitas das vezes o pessoal reclama tanto. Acho que é uma das maiores reclamações que se vê. Tá? Então, aqui um exemplo real que aconteceu. Né? Eu tenho aqui a minha seção 24, que é a minha thread de redo, que é a thread que fica ali olhando os meus log cache, pegando log blocks e aplicando. E aí, em determinado momento, ela é bloqueada pela seção 130. Então, aqui tinha uma fila enorme de bloqueios. Né? O que acontece? Log blocks, thread de redo, não consegue aplicar os log blocks no secundário. Né? Então, aqui, eu tenho aqui a minha thread 130, bloqueando a 24, e aí eu tenho aqui, né, no caso, a thread de redo aqui, aguardando para aplicar um lock, né, de schema modification. Então, eu consigo ver que a 130 ela é o head block, nesse caso aqui, esse 1 está indicando que ela é a thread que está causando o bloqueio. Né? Então, olhando, fazendo um select em cima da exec request, eu consigo ter isso. E a cada vez que isso acontece, o meu contador do redo block do /sec vai aumentando e eu consigo ter essa visibilidade. Tá? Então, nesse caso aqui, especificamente, estava rodando no primário foi solicitado para rodar uns scripts de aplicacionais, e dentro desses scripts tinham lá uns alter index, e os alter index começou a gerar modificação de esquema e replicando para o secundário. Tá? Bom, redo thread atrasada devido à contenção. Né? Além de tudo, dessa questão do disco, as consultas em cima do secundário, elas geram, ela consome I/O, consome CPU, né?
Então, grande carga de leitura gera contenção de recursos, né? E podem, como a gente viu ali no exemplo anterior, segurar então a minha thread de redo e causar o meu delay, a minha latência. Como eu disse, a thread de redo ela fica o tempo inteiro trabalhando, pegando do log cache, ou se não está no cache, ela vai buscar no disco, né? E aqui, os principais contadores que se pode utilizar para fazer essa análise, esse troubleshoot, vamos dizer assim, de latência relacionado com o AG. Então eu coloquei aqui uma lista de alguns contadores. Os principais deles aqui, log bytes flushed no primário, com log bytes flushed no secundário, né? Porque eu quero ter a mesma quantidade de bytes que está sendo gerado no primário, ela tem que chegar no secundário, tá? Log flash wait time, que me dá o tempo que o processo de log flash está gerando ou está consumindo no primário ou no secundário. Então isso aqui também me dá um indício de que o meu disco está trabalhando melhor em um nó do que no outro, né? Transactions por segundo, o mesmo volume transacional que eu tenho sendo gerado no database e replicado no primário, ela tem que chegar no secundário. Então, quando tudo está, vamos dizer assim, afinado, eu tenho uma solução que eu tenho os discos iguais, eu tenho uma rede boa, muitas das vezes você segmenta a rede, né? Você coloca, quando você cria o AG, você põe lá no endpoint um IP diferente para uma segunda placa de rede, né? Existe um problema grande hoje com máquinas virtuais, porque você fala para o cara de TI, de SO, assim, eu quero 2 placas de rede porque eu vou segmentar. Eu vou colocar o tráfego do AG tudo numa rede, e outra rede vai ser para os usuários. Só que aí, para você tem 2 placas de rede, mas quando você olha lá embaixo, mais na camada do SO, ele está em cima do mesmo Virtual Switch, que está em cima da mesma placa de rede física do host, porque não resolveu em nada. Eu estou certo? E, infelizmente, eu sempre falo, a virtualização nesse ponto complicou um pouco as coisas, porque você não tem a visão de como que as coisas estão por baixo. Você pede um novo disco, ele cria um disco virtual e joga em cima do mesmo disco do servidor do host. Quer dizer, não adiantou nada ele ter me entregado outro disco, porque eu segmentei lá em cima nas servers, mas lá embaixo está todo mundo brigando pelo mesmo disco, né? Mas, enfim, é o que temos. Então, no geral, a boa prática principalmente em um ambiente que tem muitas databases, que o volume transacional é grande, tenta segmentar isso, tenta criar uma placa de rede específica só para aquele tráfego da replicação, da sincronização do AG, né? Então, aí eu tenho aqui também alguns contadores do Byte Sent to Replica, com o Byte Receive from Replica, né? Esses caras também têm que estar iguais ou próximos disso. Transaction Delay com Mirror Write Transaction, são 2 contadores que eu vejo no primário para ter uma ideia da minha latência de transação, né? De todos os commits que ainda não são concluídos, né? Que foram para o secundário e ainda não me retornaram um acknowledge. Então eu tenho o tempo disso e por aí também eu tenho uma ideia do quanto o processo no secundário está demorando ou não, tá? E obviamente alguns contadores de disco principais, a VG Disk Sec Reads, que é a minha latência de escrita e de leitura, tá bom? Então eu tenho aqui alguns exemplos relacionados ao Recovery Queue. Eu tenho um ambiente onde o meu Recovery Queue está aumentando. Então aqui no meu primário, como exemplo, eu tenho um primário onde log bytes flush está na casa aqui dos 70 megabytes por segundo, tá? Com 72 megabytes por segundo de log bytes de bytes sent to replica. O que eu quero ver sempre, a quantidade de bytes sendo gerado é a quantidade de bytes que está sendo enviado, certo? Eu sei que o primário está fazendo isso. Agora lá no secundário eu vou ter que também olhar se o que está sendo gerado no primário é o que está chegando, né? Então aqui eu consigo ver que aproximadamente 69, 70 também está ali dentro, vamos dizer assim, de uma margem de erro, tá certo? Então 70 bytes mais ou menos sendo gerado no primário, com 70 chegando no secundário, né? Aqui, cadê meu mouse? E aí eu tenho o meu redondo bytes, ou seja, do que está chegando, quanto que o SQL Server está conseguindo aplicar no secundário. Então, 45, mais ou menos 45 MB. Então eu tenho 70 sendo gerado, 70 sendo enviado, 70 sendo recebido, né? Mas eu tenho 45 sendo aplicado, ou seja, mais ou menos 25 megabytes por segundo de
e não estão conseguindo ser tratados no secundário por algum motivo, né? Então, quando eu olho o meu recovery kill, eu vejo o meu recovery kill crescendo. Óbvio, eu tenho mais dados chegando do que eu estou conseguindo tratar, certo? E aí eu posso ter aqui a questão do meu RedoThread sendo bloqueado por algum workload de leitura, né? Seria uma possibilidade, porque se o meu RedoThread está sendo bloqueada, ela não está conseguindo tratar o dado que chega. E se o dado que chega não é tratado, o meu recovery kill aumenta, certo? Mas também pode ser disco, né? Eu tenho um disco rápido no primário, não tenho problema com rede, mas eu tenho um disco lento no secundário, e onde a latência de leitura, porque nesse caso os dados possivelmente não estão mais no log cache, eles já foram para o disco de log, certo? E aí a latência do meu disco de log é muito lenta e eu não consigo tratar isso numa velocidade necessária, certo? Bom, então até aqui temos primário fazendo mais ou menos 70 megas, primário enviando mais ou menos 70 megas, secundário recebendo mais ou menos 70 megas, então ele recebe e ele consegue fazer o flush disso, eu não tenho problema com write, certo? Então ele recebe e faz o flush de mais ou menos 70 megas, e ele só consegue tratar 45. Recovery que aumenta gradualmente, certo? Possível reclamação de delay nas leituras, nesse caso aqui, se eu tiver algumas leituras críticas correndo lá, possivelmente você vai ter alguém falando, olha, os dados não estão sincronizados. Ou então, o seu volume de dados que estão sendo gerados não estão conseguindo ser tratados. Bom, e aí, indo mais à frente, continuando essa análise, né? Eu vou partir para onde aqui? Eu posso verificar se tenho leituras bloqueando a thread de redo, pode ter ou não, certo? Se eu não tenho, eu tenho que partir para o lado do disco. Vamos dar uma olhada no disco. E aí eu vou no primário e eu vejo bytes, disk bytes por segundo sendo gerados, mais ou menos 220 megabytes de dados sendo, né, gerados ali. E disk transfers, mais ou menos 1.500 IOPS no primário, né? Então, 200 megabytes com 1.500 IOPS. E aí eu vou no secundário, eu vejo mais ou menos 111 megabytes com 1.250 IOPS. Então, está claro para a gente que temos aqui algum problema. Eu estou regerando mais dados do que o meu secundário consegue tratar, né? E aí, olhando a VG Disk Sec Reads no primário, eu tenho uma latência de mais ou menos 3 milissegundos por leitura, com 2 milissegundos para escrita. E aí, quando eu vou olhar isso no meu secundário, eu tenho 3 milissegundos para escrita, ok? O meu log flash está trabalhando normal. Mas aí, os meus redone começam a aumentar, né? E aqui eu tenho um dado interessante que é, existe algum momento onde o meu redone, né, está flat aqui, certo? Existe um momento onde ele consegue trabalhar bem, certo? Chega aqui a 64 megabytes por segundo. E aí eu tenho outro momento aqui onde ele volta a ficar lento, ou seja, redo, né, segurando, liberou, redo segurando novamente. Então, olhando aqui a minha capacidade do meu disco na leitura, eu tenho mais ou menos a mesma característica, né? Ó, latência muito alta aqui, segurou o meu redo. Latência diminuiu, liberou o meu, né? Liberou, começou a andar, a latência aumentou de novo e o redo voltou a segurar. Então aqui a gente chegou ao consenso que o meu problema aqui é a latência de leitura no meu secundário, certo? Bom, então tem aqui, né, 110 megabytes por segundo, 1.250 IOPS, média de 3 milissegundos na escrita, com 7 milissegundos de leitura, que é quase 2 vezes mais do que o primário está fazendo. Bom, alguma pergunta até aí? André, vê se tem alguma pergunta aí. Eu não sei se eu estou indo um pouco rápido demais também. Sim, Viva. Nós temos aqui algumas perguntas. O Ricardo vai já ler as perguntas, vamos ao ler os elogios. O Marcelo Fernandes fez vários elogios com várias palavras diferentes, mas não vou repeti-las, mas só para dizer que isso aconteceu. Valeu, o Ricardo vai dar as perguntas. A Bruna Zamataro, desculpa, está a debutar.
E está a perguntar, em um cenário de AZ, síncrono, o que faz quando tenho um wait de hard sync commit? Ok. O wait de async commit, na verdade, ele é só uma indicação, né, de que a minha latência no secundário está segurando a minha transação. Então, muitas das vezes ela vai estar relacionada aqui, ó, voltando um pouquinho aqui na apresentação, né, com isso aqui, né? Porque o dados ele está chegando no secundário, mas ele não está conseguindo o commit desse dado, ou às vezes uma transação muito longa, né, que está sendo gerado no primário. Eu não tenho o meu acknowledge do meu secundário ainda para me retornar em tempo hábil. Então, esse meu tempo, o sync commit é simplesmente uma indicação de tempo, de quanto tempo esse commit está levando para acontecer no meu nó secundário, né? Então, na maioria das vezes aqui, eu tenho muito longas acontecendo dentro do meu primário. E aí é preciso dar uma olhada nas minhas consultas ou os processos que estão gerando esse insert, ou às vezes um volume transacional muito alto, com a capacidade baixa do secundário de tratar isso, e aí o processo de commit, porque os dados eles são transportados em pequenos blocos, né? Vai lá, o insert, ele vai gerando pequenos bloquinhos, todo o dado vai sendo tratado, e aí, vamos ver, numa transação longa, lá no final eu tenho o meu commit. Então, imaginando que a minha transação gerou, sei lá, 2 milhões de log blocks, o meu commit vai vir no último, né? Então, eu estou gerando, estou transmitindo, o secundário está tratando esse log blocks, está aplicando, mas o commit não vem. Enquanto o commit não vem, eu não tenho acknowledge para o meu primário. E nesse momento eu tenho o meu async commit aumentando até que esses dados sejam, então, aplicados ao commit e sejam retornados. Então, quando eu tenho um ambiente com muito async commit, de que eu tenho ali possivelmente consultas ou transações muito longas acontecendo e precisa ser verificado. Mais alguma? Não? É um dos problemas que normalmente se vê, o HR async commit, mas assim, ele não é um problema, né? Ele só está te indicando ali de que o commit está demorando muito para acontecer no meu secundário, e aí a gente tem lá o nosso wait time que nos dá uma indicação de quanto tempo aquele cara está aguardando para receber aquele commit daquela transação que está sendo aplicado. Bom, então vamos lá. Ficou claro aqui essa questão aqui do recovery queue com a questão do disco, né? Então o meu recovery queue ele pode crescer também quando eu tenho consultas muito pesadas acontecendo, como a que eu mostrei no exemplo ali atrás, com a TED de Redux sendo bloqueado, né? Aqui. Log send queue é um outro ponto também onde normalmente se tem muitos problemas, né? A log send queue normalmente indica muito dado sendo gerado no primário e não chegando no secundário. E aí o que acontece? Elas começam a acumular no log file do database no primário, né? Aqui existe o grande problema quando você está trabalhando com SQL Server no modo assíncrono, né? Porque se eu estou no modo assíncrono, o primário está tratando, está dando um acknowledge para a aplicação, mas ele não quer nem saber o que está acontecendo no secundário. O secundário, às vezes, está lá trabalhando em passos lentos, com o recovery queue alto, com o log send queue alto, e aí acontece algum problema, e aí nós forçamos um failover para o meu secundário, né? Nesse caso, o log send queue nos indica dados que ainda não foram para o secundário, certo? Então, a de perda de dados aqui é grande, né? Então, quando você tem um ambiente transacional muito grande, com o modo assíncrono, você vai acabar vendo esse tipo de comportamento, tá? Então, aqui, o que nós temos aqui, né? O sintoma, o log send queue aumentando. E aí a gente vê aqui pela linha roxa, né? O meu contador do meu log send queue vai crescendo exponencialmente na medida que o tempo vai passando, certo? Log bytes flushed. A minha linha vermelha indica a quantidade de log bytes sendo gerado no meu servidor primário, certo? Mais ou menos 30 megabytes, certo? Por segundo. E aqui, a minha linha azul indica o meu log bytes flushed no secundário. Então, o quanto de bytes que ele está recebendo e o quantidade que ele está aplicando no flush dele. A gente vê aqui que dá metade,
né? Então, existe uma diferença bastante grande aqui entre a quantidade de bytes que é gerada no primário com a quantidade de bytes que está chegando e está sendo aplicada no secundário, tá? E aí, o log send kill aumentando e o meu recovery kill é a minha linha verde. Se a gente observar a linha verde, ela não está crescendo exponencialmente, né? O que indica que o que está chegando, a thread de Redu está conseguindo tratar. Ela está trabalhando bem, né? Ó, o que chega eu consigo tratar. Agora, você está gerando 30 megas, você está conseguindo entregar para mim 15 megas ou 10 megas, né? Ah, pode ser um problema aqui com a rede? Até pode também, né? Por algum motivo, os meus dados não estão conseguindo ser transportados pela rede até chegar no meu secundário, né? Também aí um ponto para se verificar aqui. O disco também e a rede, né? Então, então, o primário não consegue gravar ou enviar, vamos dizer assim, as mudanças no secundário em um tempo hábil suficiente aqui para que eles estejam síncronos, né? O desejável é 30 megas sendo gerado, 30 megas chegando e sendo tratado no secundário, certo? As alterações ficam, então, retidas no log do primário. E aí aqui a gente tem uma grande possibilidade de perda de dados em caso de um failover forçado para o secundário, porque são dados que ainda não foram tratados, né? ReduThread processa normalmente, a gente vê aqui pela essa linha verde. Então, o que chega é tratado, né? Então, até aqui não temos ainda certeza de que o problema é disco, né? Também pode estar relacionado à rede. E aí, como que a gente pode olhar um pouco mais para o disco para ver se o disco está sendo um problema, né? Olhando o que é o log flash write time. Esse contador me indica milissegundos que o processo de log flash está levando para fazer o flush dos dados para o meu ficheiro de log. Então aqui a gente vê o primário trabalhando aqui na faixa de 4.612, enquanto que o secundário ele trabalha na faixa de 105.000, né? Ou seja, possivelmente o meu read está ok, né? Mas o meu write deve estar bem ruim. E aí a gente bate isso daqui depois olhando as placas de rede, se eu tenho algum problema de recente, se eu tenho erros, pacotes descartados, coisas assim, tá? Nesse caso aqui, pelo disco a gente já vê que eles não estão trabalhando na mesma latência. E aí eu recebo muito dados e não consigo tratar isso em um tempo hábil para receber mais informação, né? Bom, o contador que nos ajuda a incrementar um pouco mais isso é o transactions por segundo, tanto no primário quanto no secundário, né? Aqui é um ambiente onde eu tenho o AG em modo assíncrono. Então a gente vê que um grande volume transacional é gerado no primário, certo? Mas ele não se reflete no meu secundário. Então as coisas têm que estar sempre casadas. Log byte flushes gerado no primário, ele tem que chegar no secundário naquele mesmo valor. 30 megabytes saindo e sendo gerados, 30 megabytes sendo enviados pela rede, 30 megabytes chegando, log send kill baixo, recovery kill baixo, certo? Quando isso não acontece, na grande maioria das vezes é disco, como eu falei no início. É muito comum ainda se ver o pessoal colocando nó secundário com disco mais lento, porque ele acha, não, é secundário, eu vou usar em caso de um desastre, recovery, ou eu vou usar por uma leitura que onde o tempo para mim não é importante, eu coloco processando e deixo lá. Mas que legal, eu consigo ler. E aí ele começa a jogar mais carga de leitura por secundário. E aí quando você pensa que não, ele já está com leituras críticas e está te reclamando, 30 segundos de latência entre o que entrou no primário e o que está no secundário, tá ruim para mim. Mas o escopo não era esse, né? Aquele disco lento que você colocou lá, que um dia não te fazia nenhum problema, hoje ele é a causa de tudo. Então, sempre relacionado a custo, né? Entendido? Então, log send kill, essa é a característica dele, né? Na maioria das vezes também está relacionado com problema de disco ou rede, tá? Bom, e aqui é um exemplo de um AG configurado de modo síncrono, né? Onde eu tenho aqui um disco também muito lento no meu secundário. Mas aqui o que acontece? Como o AG está no modo síncrono, o AG do primário
enviar o que o secundário conseguir receber, né? É mais ou menos como eu mandando. Eu tenho a placa de rede no primário que é 10 gigabits, mas eu tenho lá no meu secundário uma placa de rede que ainda é gigabits. Então não adianta eu ter 10 gigabits no primário porque eu só consigo mandar a 1000, só consigo mandar a giga. Então essa aqui é mais ou menos a característica do síncrono, né? Eu tenho um problema no meu secundário que impede que o meu primário consiga enviar mais dados ou tratar mais dados do que isso, tá? Okay. Bom, alguma pergunta até aí, André? Não? Então tá bom. Bom, e aí o AG, nesse caso, em Synchronous Commit, o primário tem volume transacional limitado pela capacidade do secundário, tá, ok? Então eu vejo aqui o meu que seria o SQL Server 0, trabalhando aqui a 981 transações por segundo, né? E aí quando eu olho o meu log flush, né? O meu log flush write time, eu consigo ver aqui que o meu primário ele tem uma taxa de gravação de log flush write time melhor do que o meu secundário. Então aqui é mais ou menos aquele exemplo que eu dei anterior, só que no anterior eu estava assíncrono. Então o primário está trabalhando e fazendo tudo que pode. E se o secundário pode receber ou não, ou tratar ou não, já é problema dele, né? Mas eu não segurei a minha aplicação. Agora, quando eu jogo isso aqui no modo síncrono, eu seguro totalmente a aplicação. E aí o que eu tenho muitas das vezes aqui as características, né? Pessoal reclamando de lentidão, processo de insert, update delete, não vai, tá lento, né? Ah, mas tá tudo bem. Aí às vezes você vai olhar lá, tem lá o HDR assim que commit lá, aquela grande, né? Por quê? Eu não estou conseguindo tratar no secundário com a mesma velocidade que o primário manda. Aí você joga síncrono e segura tudo, certo? Então, transact/sec, log flush, write time são bons contadores para a gente ter essa visibilidade do quanto que os discos estão conseguindo trabalhar, se estão na mesma frequência, na mesma latência ou não, tá? Log flush write time aqui, ó, mais ou menos 50% mais lento. Então, os discos são importantes na solução. Não adianta eu querer colocar um disco super rápido no primário e deixar o secundário com um disco mais lento, porque vamos ter dor de cabeça, na maioria das vezes, ok? Bom, isso aqui foi o que eu mostrei com computadores do Performance Monitor, que você pode coletar no dia a dia e ter essa visibilidade. Existe um KB, né, que é esse KB 3173156, que ele trouxe muitas Extend Events que ajudam nesse troubleshooting também relacionado ao AG. Então, a partir do SQL Server 2012, o Server Spec 3, o 2014, o Server Spec 2, o 2016, o Server Spec 1 e no 2017 a gente também já tem aqui alguns Extend Events que nos dão uma visão do processo. Porque assim, aqui é uma imagem que volta um pouco lá de como que funciona aquele processo de sincronização desses dados, né? E aqui eu tenho uma visão, talvez um pouco, eu não sei se vai estar fácil para quem está assistindo online ver, né? Porque está muito pequenininho, mas depois a apresentação vai estar disponível para vocês fazerem download. E ali nós temos aqui as Extend Events trabalhando, vamos dizer assim, em cada passo do meu processo de sincronismo. Então eu tenho o meu log cache, e eu tenho aqui o momento que o meu dado sai do log cache e vai para o disco, é um de flush. Então eu tenho a Extend Event que me indica o momento que o flush iniciou, né, com o momento que o flush terminou, tá certo? Aí eu tenho aqui, vai para o meu log pool, eu tenho aqui outro Extend Event, que é log block pushed to logged, que me indica o momento em que esses dados caiu, o momento que eles foram pegos, capturados, o momento que eles foram enviados para a rede, o momento que eles chegaram no secundário, aplicado no log cache, o momento que foi feito o log cache no secundário. Então, a Extend Events, ela nos dá muito mais detalhes, porque eu tenho uma visão de cada ponto de todo o processo de sincronização, né? E a grande vantagem, aqui eu consegui assim, separar as Extend Events que trabalham do lado primário, né, com as Extend Events que trabalham do lado secundário, tá? E a grande vantagem disso aqui é que cada Extend Event possui uma
que é o processing time. Então eu sei, no caso do flush, por exemplo, quando que ele começou, quando que ele terminou, então eu sei quanto tempo ele levou para fazer aquele flush, né? Então, a partir dessas versões aqui dos produtos, é possível trabalhar com o Exchange Events também, se quiser ter a informação um pouco mais granular, né? E aí, obviamente, você tem que fazer uns scripts para isso, mas para quem talvez seja mais focado já conhece, mas existe uma ferramenta que você não precisa mais ficar... No início, quando isso foi lançado, tinha os scripts bem manual, que você tinha que colocar nas instâncias, correr, processar isso através de Transact SQL, jogar na tabela temporária e tudo, né? Mas aí, agora existe uma ferramentinha que foi desenvolvida pelo pessoal do SQL Tiger Team, que já processa isso para você, né? Então, deixa eu ver aqui, vou tentar mostrar. Eu não vou fazer todo o processo aqui de captura e tudo mais, tá? Mas se você for no Google e colocar lá SQL Tiger Team, AG Latency, certo? Você vai cair no GitHub do pessoal do SQL Tiger Team e lá está disponível para download isso. Então, ele é um aplicativozinho bem simples. E aqui tem todo o processo de como que você configura isso, tá? Também não vou entrar nesse detalhe de colocar para rodar, não nem nada, mas primeira coisa, você vai rodar um selectzinho aqui, na instância primária, na instância secundária, certo? Vai gerar um arquivo XML, né? E aí você vai pegar essa informação e vai jogar dentro de uma pastinha que tem aqui chamado primary log com o secondary log. Então, eu vou gerar esse XML aqui. E aí tem aqui também um outro script, que é o script que coleta as informações das Exchange Events. Então, todas aquelas Exchange Events de cada passo daquele do sincronismo, elas estão sendo coletadas. E aí isso vai me gerar um arquivo, obviamente, né, da Exchange Events. Eu pego esses arquivos, trago aqui para minha ferramenta, tá bom? Jogo aqui os dados do log do primário, aqui foi um exemplo que eu capturei. Então, o que você faz? Você roda o script para capturar esses eventos e deixa correr, principalmente durante o momento em que o problema acontece. Fica ali 20 minutos, 30 minutos correndo, né? Sendo capturado. Terminou o processo, você vai lá para esses eventos, pega o arquivo que ela gerou, traz para cá, certo? Joga aqui a Exchange Event capturada no primário, vai abrir, com a Exchange Event capturada no secundário, e aí você corre aqui, executa a ferramenta. Aqui tem o AG Latency, você vai dar nesse caso eu não vou executar, que eu já tenho ele gerado, mas aí você informa aqui o caminho onde está os logs do primário, certo? Só para exemplo. Né? E o caminho onde está os logs do secundário. Isso aqui foi uma grande sacada, uma facilidade para caramba, porque antes o processo era muito complicado. Você tinha que correr sem eventos e depois você usava Transact SQL para ler aqueles eventos, jogar na tabela temporária. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, então, capturou, informou, start, ele vai ficar aqui algum tempo processando, depende do tamanho dos seus dados, do seu log, né? E ao final ele vai gerar um report. Tá? Ao final ele vai gerar um report. Se ele abrir aqui. E aí temos aqui esses dados com um summary dos nós, do primário, das latências, e aí eu tenho aqui onde foi que o processo mais pegou. Primary send, primary receive, remote harden no primário, quanto tempo, né, que ele está levando para fazer um remote harden, o primary log flush, né, o primary commit, o tempo total de ele enviar para o secundário, receber o commit disso. Então você tem muito mais detalhes sobre cada ponto do processo. Quando você está no modo assíncrono, você tem a compressão, você tem a descompressão, quanto tempo ele está levando para fazer a compressão e descompressão. Então, é bem detalhado, e aí recomendo vocês abaixarem, e aqui está a imagem que eu coloquei lá no meu slide, né? Para facilitar aqui. Então, ele tem os detalhamentos aqui de cada um dos passos, tá bom? Não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas aí você tem aqui, ó, você consegue ver mais detalhe cada operação, onde que ele pegou mais, tá bom? Recomendo baixar e brincar com isso daqui para entender
ferramenta, e ele traz informações bem importantes. Bom, voltando aqui para a apresentação, na verdade, acho que concluímos aqui. Então, tem aqui algumas referências, não sei, André, tem alguma pergunta aí? Por enquanto não há perguntas, não sei se alguém aqui que está presente quer fazer alguma pergunta também. Não? Nesta fase não. Ok, eu acho que o pessoal está todo com vontade de comer, porque há muita comida lá fora. Mas, entretanto, se quiseres terminar. Eu agradeço, espero que tenha sido útil aí. Bom, não tenho dúvidas, então fica aqui meus dados de contato, meu e-mail, né? Pessoal que tiver alguma dúvida e não perguntou agora, ou de repente no dia a dia, quando for tentar colocar isso na prática lá, colocar os performance humanos para correr e tiver dúvida, pode me mandar um e-mail que a gente ajuda aí na medida do possível. Tem alguém falando aí ou não? Tem, sou eu. Tem uma pergunta. Nesta fase acho que ficamos por aqui. Não sei se o Murilo também quer dizer alguma coisa. O Murilo está em linha, não sei se ele quer dizer alguma coisa nesta fase. Eu estou, não sei se vocês estão me ouvindo. Estou te ouvindo. Ok. Então, estava dizendo o seguinte, tem aqui uma pergunta, sim, que é o seguinte, boa tarde, no cenário de AG síncrono, o que faço quando tenho muito weight de HDR5 commit? Essa foi a pergunta, já foi falada aí. Você estava dormindo nessa hora aí, Murilo? Trabalhando de... Estava fora. Trabalhando de home office, só dorme. Quero só parabéns. Tá vendo? E parabéns, mais nada aqui que mandaram aqui também, sensacional. E é isso. Agora, para encerrar o evento, agradeço aí ao Newton e ao André. E também ao Ricardo que teve aí. Esse evento também, não sei se o pessoal que está online percebeu que está sendo feito presencialmente, no evento que está acontecendo aqui em Lisboa. Agradeço a disponibilidade de todos aí, ó. Todo mundo aparecendo. E é isso. E ficamos aí com o próximo evento, que deve ser no ano que vem. Agradeço a presença de todos e peço que o André não mostre a cara dele muitas vezes, senão a internet cai. É isso. Ok, Murilo, obrigado. Abração. Ok. Obrigado a todos. Obrigado, até a próxima. Show.